Olha, ficou linda a foto. Olha a diferença. Ficou uma foto bonita, gente. Entra no nosso Instagram pra ver nossa foto. Ficou bonita, né? Ficou chique. Eu tô fazendo uma gema de ovo, mas ficou bonitinho. Não, só esse vestido está muito bonito. É seu esse? Deixa lindo. eu ver. Eu vou esperar pro pessoal de casa É que a gente ver. tava falando de São Longuinho. Aqui, ó, pode pôr a fotinha que eu vou postar ainda agora. Vou postar agora, ó. Olha, Dó. Avançar. Assim vocês já sabem quem tá aqui no Olha só, que legal. Ficou chique legal. demais, gente. Vamos lá. Estamos começando a primeira sexta-feira do ano de 2020. Delícia demais começar a sexta pertinho de você, mas sempre alimentando a nossa alma e também alimentando um pouco o nosso coração. Até falei um pouquinho sobre isso ontem, comentei com o nosso entrevistado no camarim, que a vida é um eterno recomeço. Recomeço. Se você estiver cansado de tanta luta, de tanta tristeza, para por um instante, respira, reflete, vê o que você está fazendo de errado, por onde você deve ir, mas não desista, porque Deus acredita na sua força, na sua coragem e na sua persistência. Se Ele acredita, está tudo certo, ninguém mais além de você também precisa acreditar. Pega para você. Esse é o nosso toque de hoje. Zóia Verde, ele estava falando de São Longuinho. O que tem no programa? Só, o bombeiro que provocou o acidente que matou o bebê na noite do Réveillon é solto no interior de São Paulo e o governo do Líbano confirma recebimento de ordem de prisão da Interpol contra o executivo brasileiro Carlos Ghosn. Termine a semana conversando com a gente pelas redes sociais e pelo telefone. E aí você aproveita para concorrer prêmios também, que no Face tem esse super kit. Tudo isso, ó, Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já concorre. Daqui a pouquinho tem esse sorteio e também quem participar ao vivo pelo telefone para hoje vai concorrer a 4 vales para o almoço do restaurante Consciência, que vai ser válido de segunda a sexta da semana que vem, tá bom? Bora conversar bastante e aprender muito dia de Papo de Sexta. Ó, hoje não precisa se identificar, né, Luquinha? Porque o assunto é bem delicadinho. Você conhece alguém que se machuca, mas provoca dor ou se machuca intencionalmente? Às vezes você percebe uma ferida no corpo da pessoa, por exemplo, no pulso, você vê vários riscos. Você, nossa, mas o que será que aconteceu, né? Tem gente que arranca o cabelo, Sol. Mas será que isso também pode ser automutilação? O número de ocorrências só cresce, gente. Parece uma coisa que, eu nunca ouvi falar, mas só cresce. Principalmente entre os jovens, passaram de 2,4 para 6,4 casos, Luquinha, entre o ano de 2000 e 2014. Agora, quem incentivar, porque tem sites que incentivam a automutilação ou suicídio, pode ser punido com prisão, viu, Lucas? Pois é, essa nova lei sancionada e publicada no último dia 27 de dezembro no Diário Oficial da União é mais rigorosa quando o criminoso age pela internet e a gente confere agora na reportagem. Há 2 anos, Maria Rita tentou suicídio 3 vezes. Vítima de bullying na escola, ela passou por crises de pânico, ansiedade e depressão e mutilava o próprio corpo. A decisão de buscar uma saída tão drástica para os problemas veio por influência da internet e das redes sociais. Hoje, com 14 anos, ela está recuperada e ajuda outros jovens que passam pelas mesmas dificuldades. Ela e a mãe comemoraram a sanção da lei que altera o artigo do Código Penal e fixa punição a quem incentiva a automutilação. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o número de mortes por automutilação no Brasil aumentou 7% entre 2010 e 2016. Estima-se que, por hora, uma pessoa tira a própria vida no país e outras 3 tentam, mas sobrevivem. Pois é, agora será que a automutilação tem a ver com suicídio? Qual que é a diferença, né? O que é a automutilação? Ele está aqui nessa primeira sexta-feira do ano para tirar as nossas dúvidas, com muita alegria, psiquiatra, doutor Galiano Brazuna. Galiano, obrigada por estar aqui. Estava sumido e sósia do doutor Fernandes Gomes. Eu vou te falar, não sei quem é sósia de quem, viu, doutor? Vocês são muito parecidos, fica à vontade, viu? Galiano. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Antes da gente entrar com as perguntas, Galiano, tem uma enquete que a gente sempre faz para saber qual é a maior dúvida das pessoas, né, Luquinha? Aí você de casa participa com a gente, tá bom? Então, @falando nisso Band, curte aquela fotinha que eu mostrei pra vocês, mas também respondam aqui, ó. Você sabe... tá aí? Tá. Você sabe o que é automutilação? 26% diz que não, só. Acho que pode ser a nossa primeira pergunta, né? Você sabe quais são as principais causas da automutilação? E 67% diz que não também. Então, o que é a automutilação, doutor? Então, só a automutilação é realmente uma tendência que a própria pessoa, ela se inflige atos autolesivos sem a intenção de morrer, né?
Então, é o que o Lucas falou, a pessoa normalmente corta na perna ou aqui no braço com gilete ou alguma coisa que faz uma escarificação com a intenção de causar dor nela mesma, que tem a intenção de aliviar uma dor interna, entendeu? Mas não tem intenção de se matar, que daí seria uma tentativa de suicídio, né? Uma ideação suicida. Essa Quer dizer, ela quer provocar uma dor que seja maior do que aquela dor que ela esteja sentindo. Isso mesmo. Mas olha que interessante, doutor. Esse querido aqui tem 16 anos, mandou uma perguntinha sem se identificar aqui pelo WhatsApp. Olha que interessante. Ele contando, eu vou ler com vocês de casa. Já tentei o suicídio com remédios e também me automutilando. Eu só me cortava quando estava precisando, só coloca aqui, ó, alívio. E parecia que ajudava. Acho que uma pessoa só chega a esse ponto e dá opinião, né? Quando está no nível absurdo de cansaço emocional. E ele conhece muita gente que faz isso. E todos jovens e adolescentes acabam considerando normal isso entre eles. Está mais entre jovens e adolescentes? É bastante frequente entre jovens e adolescentes, né? Às vezes, infelizmente, na procura como forma de se aliviar, encontra algumas coisas desse tipo na internet, né, orientando, por isso que essa lei que veio é importante, mas é uma das formas, né, que não é a mais adequada de se aliviar as dores da alma, né, porque as pessoas, existem outros recursos, né, a gente entende quando isso acontece e uma forma do tratamento é de buscar outras formas de aliviar isso, e também de não sentir, às vezes, dores em tentar aprender a lidar com as situações que causam essas dores. Né? Agora, nós vimos na reportagem uma adolescente de 14 anos que ela se automutilava e tentou o suicídio. Sim. Qual a ligação entre esses dois problemas? É porque, por exemplo, na depressão, às vezes a depressão tem uma falta de esperança, né? A marca da depressão é uma falta de esperança, achar que não tem um futuro dali para frente. Então, frente a essa dor, da desesperança, há uma tentativa de morrer, ou seja, alguma coisa assim, se eu morrer, às vezes eu me alivio dessa falta de sentido de vida, e às vezes vem uma dor que não tem uma causa muito clara e a pessoa se corta, né? Mas tem uma diferença muito clara. Às vezes você pergunta para a pessoa assim, você se cortou, qual que era a sua intenção? Né? A gente pergunta delicadamente e a pessoa fala, minha intenção era porque eu me sentia mais tranquila quando eu fazia isso. Aliviar aquela dor. Aliviava a dor. Você queria, por exemplo, morrer, alguma coisa? Não. Né? Ela fala não. Só queria substituir aquela dor. Só queria substituir a dor. Daí a gente chama de automutilação. Quando há uma tentativa de suicídio, a pessoa fala assim, não, eu queria morrer. Entendi. Mas mesmo na morte, isso que eu também falo para os pacientes, é assim, será que você queria morrer ou você queria também parar de sentir essa sensação ruim que você está sentindo, né? E daí as pessoas falam, não, eu queria parar de sentir o que eu estou sentindo de ruim. Entendi. Eu falo assim, então será que você não gostaria, na verdade, de um tratamento, né? Então, por isso que é tão importante a conversa e a detecção desses problemas. Como é que você que está em casa, de repente, pode ter esse alerta, né, Luquinha? Pois é, obrigado quem está confiando na gente. Estou salvando as perguntas sem os nomes também, que o pessoal está pedindo. Fique à vontade, viu? Mas agora a gente para um pouquinho o assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro indicou que vai sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para bancar as campanhas eleitorais. As informações agora direto da redação do Falando Nisso com o nosso repórter Israel Goldenstein. Boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recuou das declarações anteriores. Ele disse agora que o fundo eleitoral é previsto em lei e destacou que a sanção é uma pena obedecida à lei, sob pena de reincorrer em crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal. Vamos agora direto a Brasília. A repórter Clarissa Oliveira tem mais informações. Vamos conferir. Antes do Natal, Jair Bolsonaro chegou a dizer que a tendência era vetar o chamado fundão eleitoral, o que incomodou o Congresso. Isso porque o valor foi proposto pela própria equipe econômica do governo. Agora, o presidente mudou o discurso e indicou que deve sancionar a lei. O veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu
Caso contrário, você me massacra, você arrebenta comigo. Entre os crimes de responsabilidade previstos no artigo citado pelo presidente estão os atos contra a lei orçamentária, contra o livre exercício do poder legislativo e do judiciário. Durante a discussão do projeto, deputados e senadores chegaram a sugerir um caixa de 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas recuaram ao perceber que o Planalto não apoiaria um valor tão alto. Além do fundo eleitoral, o orçamento prevê crescimento de 2,5% do PIB para este ano. Já a inflação esperada é de 4,5%. Eu tenho uma opinião muito bem formada, viu, Israel? Não sei se, enfim, a opinião de outras pessoas, mas eu trabalho para pagar as minhas contas e não campanha eleitoral de ninguém. Quem quiser ser candidato, que pague a campanha do jeito que bem entender, menos com o dinheiro do povo. Né? Agora, sempre o Congresso, né? Sempre o Congresso. A gente precisa prestar atenção em quem a gente está votando aí para deputado e para senador, porque são eles que, na realidade, estão tentando governar esse país. Mudando um pouquinho a página, o governo do Líbano confirmou o recebimento de uma ordem de prisão, né, Israel, da Interpol contra o executivo brasileiro Carlos Ghosn, que fugiu do Japão para Beirute no começo da semana. Uma fuga cinematográfica, Israel. É isso mesmo, Sol. Está todo mundo tentando descobrir o jeito que Carlos Ghosn fugiu, Sol. Ele estava em uma prisão domiciliar desde abril do ano passado. O que se sabe até o momento é que o plano de fuga foi feito em pelo menos 4 etapas. A repórter Lana Canepa tem mais informações. Vamos conferir. A polícia japonesa ainda não sabe como o ex-magnata do setor automotivo deixou o país sem deixar rastros. Hoje, investigadores foram até a mansão onde Carlos Ghosn morava, em Tóquio, atrás de alguma pista. Ele estava em prisão domiciliar desde abril de 2019. Ghosn divulgou uma nota afirmando que planejou a fuga sozinho e que as especulações sobre a participação da esposa dele são falsas. Entre as várias versões para a fuga, a imprensa internacional chegou a dizer que o executivo se escondeu em um estojo usado para transportar instrumentos musicais para despistar os guardas e as câmeras de segurança. Mas essa possibilidade não foi confirmada. O que se sabe até o momento é que o plano foi dividido em 2 etapas. Na primeira, Ghosn entrou em um jato particular e voou até Istambul, na Turquia. De lá, entrou em outro avião para ir para Beirute, capital do Líbano. Por causa da conexão na Turquia, o governo local entrou no caso. 7 pessoas suspeitas de ajudar o ex-executivo foram presas. Entre elas estão 4 pilotos. Ghosn tem 65 anos e nasceu no estado de Rondônia, mas tem passaportes francês e libanês. Em Beirute, dezenas de jornalistas se aglomeraram em frente à casa da família de Carlos Ghosn à espera de alguma explicação do ex-executivo. Na véspera de Ano Novo, ele confirmou que abandonou o Japão, alegando que era alvo de perseguição política e vítima de um sistema judiciário que, segundo ele, não respeita tratados internacionais. Carlos Ghosn comandava as operações da Nissan e da Renault quando foi preso em 2018, acusado de não declarar parte do salário como executivo e de usar dinheiro das empresas para cobrir dívidas pessoais, causando um rombo milionário nas montadoras. Casa de Papel vai ficar no chinelo perto dessa fuga aí, viu, Deixa eu falar, viu, Sol? Comentar agora com o Israel sobre as estradas, Israel, porque eu tenho imagens aqui da Tamoios, lá no quilômetro 80, ou seja, já lá embaixo da serra mesmo, em Caraguá, né? Olha a quantidade de carro. Coloca para mim, por favor, Igor. Só olha isso. É na descida isso? Isso é na descida e também tem um pessoal subindo ali no cantinho, no canto esquerdo da tela, né? E aí, tá complicado mesmo assim, tanto para quem desce quanto para quem sobe? Complicado é apelido, viu, Lucas? O trânsito tá horrível para quem sobe. A gente tá com probleminha no áudio. Vamos tentar depois retomar com o telefone, viu? A gente faz isso no próximo bloco, pode ser, Igor? Já conversa com ele pelo telefone e a gente comenta que eu acho que é importante. Mas bora falar então da previsão do tempo para hoje à tarde. Caiu, né, Israel? Mas a gente já volta com você já, tá, querido? Pelo telefone. Solta aí pra gente, Igor. Máxima de 21 graus em Santo Antônio do Pinhal. A gente tem chuva agora à tarde por lá. O mesmo acontece em São José dos Campos, máxima de 24, em Pinda também. E Lorena, máxima de 26 graus. Tempo instável também do litoral. Previsão de chuva agora à tarde, máxima de 26, tanto em Caraguá quanto em Ilhabela. Em Taubaté, máxima de 24 graus. A gente vai percebendo só que a temperatura vai subindo até terça-feira. Ai, que máxima trágico de 31 isso. graus. E para segunda-feira só, que é tempo estável, sem chuva. Todos os outros dias, pelo menos à tarde, chove um pouquinho, viu? E o PM bêbado que matou um bebê, a gente comentou ontem, que aconteceu no Réveillon, ele foi solto. Mais detalhes no próximo bloco. E hoje tem dicas também para a saúde do nosso bicho de estimação. Água gelada pode ser dada para o cachorro? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no meu amigo bicho.
you, know ya. Girl, I think I love you, love you, love you.